Resumo da semana. Bom, vamos conferir agora o que foi aprovado nesta semana de esforço concentrado, a última antes da eleição. Temos aí projetos aprovados na economia, na saúde, meio ambiente, segurança. E quem conversa com a gente é a diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Bom dia, Ana, tudo bom? E aí, Mauro, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar pela desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, uma novela que já dura décadas e agora, no último minuto do segundo tempo, é que houve a solução aqui na Câmara dos Deputados. Você vai contar para a gente, fazer um resumo dessa novela, né? Exatamente, Maura. Essa desoneração da folha de pagamentos, ela vem ali desde 2014 e vem sendo prorrogada sucessivamente. O que ela prevê? Que as empresas, e aí ela começou com alguns ramos da economia, hoje são 17 setores da economia, escolhidos ali entre aqueles setores que empregam mais mão de obra, porque a ideia é que essas empresas elas paguem menos a contribuição ali, para poder justamente manter empregos. E hoje, como é que funciona? Essas empresas que estão previstas com essa desoneração, em vez de elas pagarem uma contribuição sobre 20% em cima da folha de pagamento, quer dizer, em cima do número de funcionários, elas pagam entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. Só que isso, claro, gera menos recursos para o próprio Estado, para o governo federal, e aí o governo vem sucessivamente tentando buscar uma transição, um acordo para uma transição para o fim dessa desoneração. No ano passado, o governo, o Congresso, quer dizer, aprovou a continuidade dessa desoneração da folha de pagamento com tempo ali de transição. O governo vetou esse projeto, o Congresso derrubou esse veto, mas aí essa questão foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo considerou que essa proposta, da forma como ela tinha sido votada pelos parlamentares, ela não previa fonte de recursos, quer dizer, ali no orçamento, como é que o governo ia compensar essa diminuição da arrecadação por conta da desoneração, que, como eu disse, as empresas acabam pagando menos tributos com esse sistema. Bom, por isso essa proposta, ela retorna essa discussão, o Supremo deu o prazo de 11 de setembro, para que o Congresso chegasse a esse acordo. E como você mesmo destacou, Mauro, ali no último momento, o Congresso, Senado, depois a Câmara, aprovou essa proposta. A Advocacia Geral da União, vendo que o prazo estava apertado, pediu mais tempo ao Supremo Tribunal Federal e o ministro relator desse caso, o ministro Zanin, deu mais 3 dias úteis para que essa questão fosse resolvida, mas votação concluída na Câmara nessa semana, já tinha sido aprovada pelo Senado, e agora, então, só falta a sanção presidencial. E o que está previsto nessa proposta? O que está previsto? Bom, o fim gradual dessa desoneração. Essas empresas, esses 17 setores que são muito empregadores de mão de obra, eles vão ter gradualmente até 2027 para voltar a pagar aí o tributo como eles pagavam antes dessa previsão de desoneração. E também não só as empresas, essa proposta ela também envolve municípios com até 156 mil habitantes. Esses municípios que também estão hoje pagando menos contribuição previdenciária sobre sua folha de pagamento, eles também gradualmente vão voltar a pagar mais até chegar a 2027, assim como as empresas, pagando 20%. Nesse período, então, de transição, em 2024 permanece como está, essa volta gradual da cobrança dos tributos começa a partir de 2025, como eu disse, e essa proposta também prevê ali as fontes de recurso para poder o Estado, o orçamento, poder ter essa compensação, como o próprio Supremo Tribunal Federal indicou ali que havia essa necessidade. Entre essas fontes de financiamento da desoneração aprovadas, está previsto, por exemplo, que as contas de dinheiro esquecido, né, aqueles dinheiro que está esquecido ali nos bancos, que se esse dinheiro ele não for, então, reivindicado por quem tem essas contas, que esse dinheiro possa ser usado nessa compensação. Há uma estimativa ali de 8,5 bilhões de reais esquecidos nessas contas. Ali pelo Banco Central é possível saber, né, se o contribuinte, né, tem dinheiro aí nessas contas, mas não sendo reivindicados esses recursos, eles podem ser usados nessa compensação. Também uma outra possibilidade indicada nessa proposta aprovada é a possibilidade de o contribuinte atualizar os valores de imóveis ali no momento do imposto de renda, para que, eventualmente, quando ele for fazer a venda desse imóvel, ele pague menos ganho de capital. Quer dizer, foi uma discussão bastante intensa, Mauro, nesses dias, nessa reta final, ali
Uma proposta, inclusive, o texto foi votado na madrugada, de quarta para quinta-feira. Os deputados ficaram até tarde vendo essa questão, lembrando que está nessa semana de esforço concentrado, porque eles estão ali previstos também, os deputados também se envolvem muito na campanha municipal. Falando aí rapidamente ainda de trabalho, Mauro, a gente teve a aprovação nessa semana de uma outra proposta que também vai para a sanção presidencial, que é um projeto que ele estimula a contratação, inclusive por estágio, para pessoas com transtorno do espectro autista. A proposta ela prevê ali uma série de questões para poder fazer esse incentivo. Entre esses incentivos ali, para facilitar a contratação dessas pessoas com autismo pelas empresas e também no momento do estágio, está a integração dos dados do Sistema Nacional de Empregos à base de dados do Sistema Nacional de Cadastro das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Essas duas propostas, então, portanto, vão para a sanção presidencial. Agora, Ana Raquel, também foi aprovado aumento de pena para feminicídio e medidas de segurança nas escolas. Não é isso? Isso, exatamente. Essa discussão sobre feminicídio é uma discussão sempre muito presente aqui no parlamento. A gente tem uma bancada feminina que tem buscado, e também os parlamentares em geral, cada vez mais medidas, porque a gente sabe que os índices de feminicídio no país, de violência contra a mulher, infelizmente ainda são muito altos. Essa proposta aprovada pelos deputados nessa semana e que já tinha sido também analisada pelos senadores, portanto, ela vai para a sanção presidencial. Ela prevê, no geral, um aumento da pena para o feminicídio, né, que passa de 12 a 30 anos no geral para 20 a 40 anos. Prevê também ali agravantes para esse crime. Por exemplo, se o crime for cometido contra a grávida, se for cometido contra a mulher que tenha tido filho até 3 meses, que na frente de crianças, se aquela mulher envolvida ali na violência, se ela, por exemplo, é mãe de filhos com alguma deficiência. Então, quer dizer, tem uma série ali também de agravantes previstos nessa proposta que aumenta a pena do feminicídio. Outra questão incluída nesse texto é que o feminicídio ele passa a ter um artigo específico sobre ele. E isso é uma forma que os parlamentares encontraram para que, eventualmente, quando esses casos cheguem à justiça, que eles não sejam enquadrados ali como um homicídio apenas, né? Então, que eles sejam realmente considerados como um homicídio em razão da pessoa, né, ser mulher, em razão da sua condição feminina. E essa é a caracterização do feminicídio. Outra questão prevista é que essa proposta ela reduz ali as possibilidades de progressão de pena para aqueles condenados pelo crime de feminicídio, também no caso, ou tentativa de feminicídio, a violência, também no caso, essas pessoas, se eventualmente elas tiverem autorização para sair ali, ter saídas temporárias da prisão, que elas obrigatoriamente usem tornozeleira eletrônica, e isso foi muito colocado em plenário para que essas mulheres que sofrem ameaças, que elas saibam quando esse seu agressor eventualmente não esteja mais preso, que elas tenham então esse alerta. Então essa proposta ela vai para a sanção. Ainda falando de segurança pública, de direito, a gente teve um projeto aprovado nessa semana pelos deputados para também tentar minimizar, prevenir casos que infelizmente ainda são muito comuns também no país, que são os casos de violência nas escolas, Mauro. Inclusive, essa semana, aqui em Brasília mesmo, a gente teve notícia de uma estudante que ameaçou uma professora com uma tesoura, quer dizer, esses casos que vêm com recorrência. Então, essa proposta ela vem fazer o quê? Uma série de medidas de segurança para tentar prevenir, coibir esses casos de violência nas escolas. Quais são essas medidas previstas no projeto aprovado? Por exemplo, botão de pânico, que é aquela medida ali de alarme que você possa rapidamente acionar as autoridades policiais, que você tenha câmeras de vigilância, treinamento de pessoal para operar equipamentos de segurança, planos de prevenção e combate à violência nesse âmbito escolar, e que também prevê recursos, a possibilidade de 2% do Fundo Nacional de Segurança Pública, 2% dos recursos desse fundo, eles serem destinados a projetos, a programas para combate à violência nas escolas. Essa proposta, essa ainda precisa da avaliação, essa relacionada a combate à violência nas escolas, ela ainda precisa da avaliação do Senado. Agora, Ana Raquel, também temos pautas aprovadas na questão de saúde, envolvendo hospitais universitários, fibromialgia. O que você conta para a gente? Então, esse projeto dos hospitais universitários é bastante interessante no sentido de que muitos deputados falaram que hoje, da forma como a legislação está, Mauro,
as emendas, por exemplo, parlamentares, que eventualmente sejam destinadas a hospitais universitários, essas emendas não entram naquele cálculo mínimo de recursos para a saúde. Esse cálculo de recursos para a saúde ele existe tanto para estados, municípios, a União, né, um mínimo percentual, um mínimo constitucional de recursos para a saúde, mas também aqui até nas próprias emendas parlamentares, que os deputados eles têm que destinar metade das emendas deles parlamentares para a saúde. Então isso hoje dificulta na avaliação de alguns deputados, de algumas deputadas, essa destinação de recursos para os hospitais universitários, que cumprem um papel importantíssimo, não só no ensino ali da medicina para os seus estudantes que estejam fazendo a faculdade, mas no próprio atendimento à população. Muitos desses hospitais universitários são referência no atendimento nas cidades. Então essa proposta, ela permite que os recursos destinados a custeio, a investimento dos hospitais universitários, eles possam ser considerados dentro desse cálculo mínimo de recursos para a saúde, inclusive nessa questão das emendas parlamentares. Só lembrando, os gastos mínimos constitucionais para a saúde, né, no caso dos estados, pelo menos 12% dos recursos orçamentários dos estados tem que ir para a saúde, no caso dos municípios, 15% na União, sempre o valor anterior destinado no ano anterior, mais o crescimento do produto interno bruto, quer dizer, o crescimento da economia do país. Esse é um projeto com mais recursos para os hospitais universitários, que ele vai para a sanção presidencial. Em relação à fibromialgia, a gente tem uma proposta também que foi aprovada nessa semana de esforço concentrado aqui na Câmara, que prevê uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia. A fibromialgia ela é uma doença que provoca uma dor crônica, ela é uma dor sistêmica nos nervos, nos músculos e muitas vezes de difícil diagnóstico, mas essas pessoas com fibromialgia, muitas delas chegam a ficar incapacitadas mesmo para o trabalho. Então essa política nacional aprovada, ela prevê tanto a questão de um atendimento sistematizado pelo SUS, quanto também a possibilidade de essas pessoas com fibromialgia poderem acessar benefícios que hoje são destinados a pessoas com deficiência. Essa possibilidade de benefícios para as pessoas, né, quem tem fibromialgia ser enquadrado como pessoa com deficiência não pela proposta não seria automática, mas essa pessoa passando, esse paciente passando por uma comprovação biopsicossocial formada ali por equipes multidisciplinares, poderia então ter essa possibilidade de benefícios, acessar benefícios que hoje são destinados a pessoas com deficiência. A fibromialgia, e isso foi relatado em plenário, ela atinge principalmente mulheres na idade entre 35 e 55 anos, indicam alguns dados. Então, é uma tentativa aí também dos deputados de dar mais conforto, mais assistência a quem sofre com essa doença. É um projeto esse da fibromialgia que ainda vai para o Senado. Bem, por fim, vamos tratar de meio ambiente, né? O combustível do futuro, o que foi aprovado em relação a isso na Câmara dos Deputados nessa semana, Ana Raquel? Então, essa proposta do combustível do futuro, ela já tinha sido aprovada pelos deputados, foi ao Senado, passou por algumas mudanças ali no Senado e retornou, então, para a avaliação dos deputados, o relator, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que é um especialista nessa área que de combustível, de transição energética. Em linhas gerais, essa proposta ela prevê uma série de medidas e de programas e configuração de programas para que você tenha uma transição energética no país. O que seria essa transição energética? Para que você, né, o país tenha cada vez menos dependência de combustíveis fósseis, né, que são derivados ali do petróleo, por exemplo, e passe para o uso de combustíveis renováveis. Uma questão, por exemplo, prevista nesse projeto do combustível do futuro, que incentiva essa transição energética no país, é ampliar o percentual de combustíveis renováveis em combustíveis ali naquelas misturas de combustíveis fósseis. Vamos lá, a gente sabe que a gasolina no país ela tem uma mistura, a gasolina que a gente põe no carro, quem tem o carro a combustão, ela é uma mistura também com etanol, que é o álcool. Então, essa proposta prevê, por exemplo, que o percentual de álcool na gasolina possa passar de 27% para 35%. Mesma coisa ali com diesel, que é que o biodiesel no diesel passe de 14% para 30%. Acho essa possibilidade. E até no querosene de aviação, que é aquele combustível utilizado nas aeronaves, que possa chegar o biocombustível até 10% daquele combustível que vai, então, para as aeronaves. Isso no incentivo tanto à cadeia
da produção do combustível renovável e também para você ter menos poluentes. A ideia toda desse processo do combustível do futuro e da transição energética, como eu disse, é reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e também, com isso, reduzir as emissões de gases do efeito estufa, falando ali, claro que a gente está no momento de mudanças climáticas, a gente está até passando aqui no país por uma seca intensa em vários estados, e claro, se você tiver medidas que mitiguem, que reduzam esses efeitos das mudanças climáticas, é sempre algo muito positivo, né, Mauro? Então essa é a ideia do combustível do futuro, como eu disse, proposta com votação concluída e que agora vai para a sanção presidencial.